Você já ouviu e viu falar de uma lesão causada pelo rasgo da pele? Com certeza você já ouviu, né? Então, e hoje o nosso tema do programa Cicatrização é sobre isso. Fica comigo que nós vamos ver detalhes dessas orientações. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Cicatrização. Então, esse programa de cicatrização, eu sempre, em todos os episódios, eu falo sobre algum tema relacionado ao tratamento e prevenção de feridas. Falo sempre na questão como acontece o processo de cicatrização natural, para que você, enfermeiro, possa sempre aprender e entender que é necessário para facilitar o organismo a deixar ocorrer esse processo natural. O tema de hoje, nós vamos falar sobre prevenção de lesão por fricção. E você sabe o que é uma lesão por fricção? Você já ouviu falar de uma lesão por fricção, ou não? Ou você acha que aquele rasgo da pele é apenas um acidente, ou melhor, um incidente que aconteceu que foge do seu controle, que isso é inerente à fragilidade da pele a uma pessoa idosa ou a uma criança. E essa lesão por fricção é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Porém, nós não conseguimos olhá-la como uma etiologia de lesão. Então, a partir de agora, com certeza você vai desenvolver esse olhar clínico e olhar diferente para a lesão por fricção. Essa lesão por fricção, ela também é chamada de skin tears. Chique, né? Mas é mais comum a gente ouvir falar sobre lesão por fricção. Nós precisamos entender qual que é a fisiopatologia da lesão por fricção. Nós sabemos que a sua incidência é maior nos extremos da vida, né? Nos extremos da vida. Ao nascimento, né? Quando criança, e na fase da velhice, né? Com o envelhecimento da vida e da fase idosa do paciente, ele começa a apresentar já uma fragilidade capilar, com diminuição da espessura da pele, com um ressecamento da pele, e inclusive a gente percebe que a pessoa idosa, ela tem uma pele mais brilhante e a gente acha que quase uma pele quase que transparente, fina. Então, realmente, é a diminuição da espessura das camadas da pele. E isso torna-se o paciente, né, muito vulnerável a essa lesão por fricção. Afinal de contas, então, o que é uma lesão por fricção? É uma lesão causada por um trauma, onde esse trauma ocasiona o levantamento de um retalho da pele. Tá? Sempre, então, um retalho. Preste bem atenção, porque ela se divide em tipos. E como que a gente pode dividir? Então, na verdade, tem a ferida de espessura parcial, né, da lesão por fricção, que é quando a força, o rasgo, né, ocasionou num retalho, onde retirou só a epiderme, separou a epiderme da derme. Isso nós chamamos que é uma lesão de espessura parcial. Quando é uma lesão de espessura total, é quando a epiderme fica colada na derme, mas as duas juntinhas despregam do tecido subcutâneo, das estruturas adjacentes, né, abaixo. Então, quando elas despregam juntas, ela acaba sendo mais profunda e é chamada de espessura total. Elas são lesões superficiais, né, rasas, porém elas são suscetíveis também à infecção. E elas causam muita dor ao paciente. Então, por isso que nós não podemos associar, né, a esse tipo de lesão que fosse um acidente qualquer relacionado à idade. Isso não pode acontecer. Então, como que nós podemos ver? Além do tipo, né, da lesão parcial total, nós também classificamos, né, os estudiosos classificaram essa lesão para nos ajudar na avaliação em tipos e em categorias. Existem duas classificações. A primeira classificação STAP,
que divide em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo 1 é quando não tem lesão aberta, né? Só a presença do trauma, da formação daquela equimose, mas não tem lesão aberta. A tipo 2 é quando tem uma lesão aberta. E a tipo, né, e só o retalho, onde abriu e a presença de um retalho. E a tipo 3 tem uma lesão aberta, a presença do retalho, aliás, a ausência do retalho. Não existe mais a presença daquele retalho. Então, são 3 tipos: ausência de lesão, lesão com presença do retalho, né? O retalho ficou ali, e a lesão tipo 3, que não apresenta retalho. O retalho saiu totalmente. E a classificação STAR, que divide a lesão em 3 categorias também. Porém, a categoria 1 divide categoria 1A, 1B. A categoria 2 divide categoria 2A, 2B. E a 3 é 3 mesmo. Isso é relacionado à possibilidade da aproximação desse retalho à estrutura anatômica normal, né, antes do trauma. Então, isso refere, se for possível, a aproximação normal sem tensionar o retalho, ela é da categoria 1. Né? E a categoria 2 é quando não há possibilidade da aproximação do retalho, né, na borda anatômica original, né, antes do trauma. E a categoria 3, quando não existe o retalho também. Tá? Então, ela está um pouco mais detalhada. E a STAR, a classificação STAR, ela foi feita, essa adaptação para a língua portuguesa e para a realidade nossa. Por isso que, e foi por um pesquisador, né, um estudioso brasileiro, que acabou fazendo esse tipo de classificação. Eu gostaria aqui de falar para que a gente saiba como que a gente vai prevenir esse tipo de lesão. O tema hoje é sobre prevenção da lesão por fricção, para poder a gente evitar, né, esse tipo de lesão. Gente, antes de começar a falar da prevenção, queria dar um recado para você. Se você está gostando desse conteúdo, deixa aqui seu like, escreva aqui nos comentários, compartilhe com seu colega, porque nós precisamos, né, conversar sobre esse assunto. Aliás, nós precisamos divulgar esse conhecimento, porque é uma denominação mais atual, porém necessária para que a gente possa diferenciar as lesões por fricção de outros tipos de lesão. Tá bom? Então, é super importante que você deixe seu like e compartilhe com seu colega. Vamos lá, então. Quais são os fatores que contribuem para a instalação da lesão por fricção e como que nós podemos orientar? Tá? Então, atenção. Avaliar o estado cognitivo do paciente. Isso é super importante. Quando a gente for fazer o tratamento, assim como a gente faz a avaliação de uma lesão, né, de outro tipo de lesão, esta não é diferente. Nós vamos avaliar o tipo o estado cognitivo do paciente. É o nível de compreensão que ele tem das orientações e o grau da sua dependência dos cuidadores e de familiares. Isso é super importante, porque quanto menos possibilidade de cognição ele tiver, menor é a sua capacidade de se autocuidar. Né? Precisa de cuidados da família ou de outras pessoas. Então, nós precisamos avaliar, inclusive, porque um paciente agressivo, um paciente com agitação motora, normalmente ele apresenta talvez até uma alteração do estado mental. Então, a gente sabe já que o estado, né, o grau cognitivo dele é um grau menor. Então, nós vamos nos atentar de orientar os cuidadores e a família. Isso é super importante. E nós também precisamos, como ele não tem, ou ele tem uma agitação, né, quando ele não tem uma noção de se autocuidar, ele pode, inclusive, se automutilar. Então, em se tratando de lesão por fricção, devemos cuidar dessa parte do paciente para que evite a automutilação. E isso é muito comum a gente ver. O que mais? Então, a gente precisa o monitoramento do nível nutricional. Né? Então, olhando para esse paciente, na sua avaliação, o que nós devemos, de preferência, usar? A escala de Braden. Né? A escala de Braden, apesar dela ser usada para avaliar lesão por pressão, né, o grau de risco que esse paciente tem de desenvolver uma lesão por pressão,
a mesma na parte nutricional, da gente avaliar o paciente também o grau da possibilidade que ele tem de apresentar uma lesão por fricção. Então, é importante que a gente veja isso. Então, a gente pode utilizar essa escala de Braden para ver o aspecto da nutrição dele. O índice de massa corpórea, é importante que você saiba avaliar o IMC dele, se ver se, se ele está perdendo peso, se ele tem excesso de peso. Tudo isso é importante ver, porque os extremos também, né, da massa corpórea, ou obesidade ou a caquexia, também comprometem. Torna o paciente mais vulnerável a abrir uma lesão por fricção. Mastigação, ver como que esse paciente mastiga, como que esse paciente engole, né? Se ele usa dentadura, em que condições estão os seus dentes. Tudo isso interfere na nutrição. E nós sabemos que o paciente bem nutrido é um paciente que tem uma resistência maior na pele. Então, considerando os fatores da idade, né, ou dos extremos da idade, nós sabemos que a gente tem que se preocupar com isso. Os valores laboratoriais de zinco, albumina e pré-albumina. Os valores laboratoriais. Então, existem alguns minerais que constam do paciente, né, que constam dos valores laboratoriais, que é importante sua avaliação, como o zinco, a albumina e a pré-albumina. Elas têm interferência direta na cicatrização. Então, é necessário que seja avaliado. Se o paciente consumir menos que 50% da alimentação, né, por 3 dias consecutivos, é importante que se faça uma avaliação nutricional e, inclusive, encaminhe para um especialista, nutricionista, para poder fazer, porque nós sabemos que a desnutrição age diretamente na fragilidade da pele e no processo de cicatrização natural. A gente tem que ver isso. Avaliar a desidratação. Olha que importante, né? O paciente idoso ou a criança, eles acabam também sendo suscetíveis à desidratação. Então, a gente tem que monitorar as eliminações, a quantidade de urina diária, né? A quantidade de ingestão de líquido diário. Tudo isso a gente tem que monitorar, porque isso também colabora com o tratamento e a prevenção da lesão por fricção. O turgor da pele, nós sabemos que se você for avaliar o turgor da pele do paciente idoso, não é o mesmo de que um paciente adulto, não idoso. Então, a gente tem que avaliar, até porque a desidratação interfere diretamente no turgor da pele. Então, nós precisamos estar vendo o quanto tem de elasticidade na pele. A gente sabe que o paciente idoso diminui, né, a questão do colágeno, e de toda a resistência da pele. Então, é diminuída a resistência, é diminuída a elasticidade. Então, por isso nós temos que fazer um controle dos exames laboratoriais. Nesse caso, o sódio, né? E a osmolaridade sérica. Isso é super importante que a gente avalie. Nós, enfermeiros, podemos estar solicitando e fazendo esse tipo de avaliação. E fazer a reposição de líquido quando necessário, né? E a reposição de eletrólitos também. Isso é super importante. E oferecer as vitaminas A, B, C e D. E os minerais necessários, o ferro, o zinco e o cobre. Isso para manter a pele saudável, ou pelo menos melhorar a resistência da pele, tá bom? Então isso é super importante em relação à nutrição, para que a gente veja. Quais são as recomendações, né, a prevenção em relação à polifarmácia? O que é a polifarmácia, gente? A polifarmácia é o uso de múltiplos medicamentos. Nós sabemos, né, que à medida que a gente vai ficando mais idoso, que o tempo vai passando, obviamente as patologias vão aparecendo, as alterações, né, orgânicas vão surgindo e a gente vai tendo que tomar mais medicamentos. Então, existem pacientes que tomam muitos medicamentos. Isso é super comum da gente ver. Então, durante o atendimento, é importante que a gente veja quais são os medicamentos que ele toma. Primeiro, olha só o que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, às vezes, a gente tem que saber que várias medicações, né, eles alteram toda a questão da pele. Então, ela pode apresentar uma reação medicamentosa. Tá? Inclusive, ela pode ter confusão ao tomar as medicações. Porque são tantas, ela pode ter confusão ao tomar a medicação. Então é importante que você confira, que você avalie as medicações que toma. Até porque associar a dificuldade, inclusive, da cicatrização e das características da pele relacionadas à medicação que ele toma. Por exemplo, uma medicação antihipertensiva, uma medicação anti-inflamatória, antineoplásica,
vários tipos de medicação têm uma interferência direta na questão da resistência da pele e nas reações cutâneas, né? Então, é importante que a gente também saiba disso. E olha só o que acontece. Em relação, muitas vezes, o paciente, quando ele troca de médico, muitas vezes ele faz a confusão das medicações prescritas na consulta anterior e acaba tomando a medicação prescrita pelo médico que ele foi de novo. Então, ele acaba tomando, muitas vezes, a medicação com o mesmo princípio ativo. Só porque são dois médicos diferentes, ele somou as duas receitas e toma. Gente, isso não é raro. Isso é muito comum aparecer. Então, fiquem atentos para que você possa ajudar seu paciente a corrigir essa confusão e melhorar. Uma coisa que acontece bastante, né, no dia a dia, que a gente vê, é a questão da coleção de receitas que eles têm. Eles adoram colecionar receitas, mas na verdade, eu digo que é coleção de receitas, mas daí eu ajudo o paciente a ver a última receita e encorajá-lo de rasgar as receitas anteriores. Por que encorajá-lo? Porque ele acha que ele vai guardar, ele acha que ele vai depois comparar e melhorar, ver se ele está tomando certo, mas ele nunca faz isso. Então, quando você está atendendo esse paciente, é fundamental que você peça para levar as receitas, reúna todas as receitas e elimine as receitas mais antigas, obviamente pedindo a permissão do paciente, né? E para que ele não faça essa confusão, porque isso parece que não, mas é muito comum que isso aconteça, tá bom? Então, eu não falei, esqueci de falar do uso de corticoides. O uso de corticoide, quando se faz necessário o uso de corticoide sistêmico, né, ou tópico, a gente tem que associar a possível reação que o organismo apresenta na alteração e no retardo da cicatrização. Só que, muitas vezes é necessário mesmo, a gente tem que contar com esse efeito do corticoide. Nunca usar corticoide em ferida aberta, né? Se tiver alguma lesão por fricção aberta, nunca usar corticoide. O corticoide não se usa em ferida aberta. Ele usa sistemicamente, ele usa sempre pelo médico, em pele íntegra, né, com alguma reação adversa nessa pele. E sempre com prescrição médica. Isso é super importante. Quais as orientações relacionadas às alterações sensoriais, auditivas e visuais? Né? A gente sabe que isso é muito comum. Isso está diretamente relacionado à possibilidade de abertura de lesões por fricção, porque envolve o paciente que não ouve, o paciente que não enxerga e o paciente que tem a falta da sensibilidade por alguma comorbidade, né? Então a gente tem que relacionar. E nesse caso, isso aumenta, né? Principalmente o paciente com déficit visual, aumenta a possibilidade de queda, aumenta a possibilidade de trauma. Então nós temos que trabalhar e evitar que, obviamente, a gente não vai evitar toda essa alteração visual e auditiva, né? Então, nós temos que preparar o ambiente para que ele diminua o risco de queda e diminua o risco de trauma, né? Por exemplo, nós temos que manter um ambiente seguro para o paciente. Então, nós temos que não orientar a tirar os tapetes, né? Nós, mulheres, adoramos arrumar a casa e a gente adora pôr um tapetinho na casa. E muitas vezes tapete solto, onde o paciente pode cair. Móveis, né, pontiagudos, isso tem que ser evitado para que o paciente também, o idoso também não traumatize a sua pele nos móveis. Evitar da mudança de móveis. Eu conheço, né, pessoalmente, pessoas que adoram mudar, cada dia mudar os móveis. Eu também gostaria de mudar os móveis, mas tem hora que é impossível a gente mudar. Tem hora que você não deve mudar, devido para você ajudar um paciente idoso a não se machucar. Mas tem hora que não tem jeito mesmo, né? Mas isso é importante, você vê, parece uma coisa que pode passar desapercebida, mas não pode. Orientar o uso de calçados, né? Os calçados, muitas vezes, calçados apertados ou calçados muito largos, eles acabam friccionando o pé. O paciente acaba provocando um trauma, uma queda devido ao sapato inadequado. Então, tem que tentar um sapato bem ajustado no pé, confortável, né? Evitar o sapato de cadarço. O cadarço abre, né? O cadarço desamarra e acaba provocando queda no paciente. Isso não é raro, hein?
Então, muita atenção. Roupa muito apertada e com zíper, olha só que detalhe. Muitas vezes a roupa apertada acaba ferindo a pele do paciente. Zíper, quantas vezes eu já vi paciente que se feriu ao levantar ou abaixar o zíper. Isso é uma coisa também que é bastante comum e provoca daí uma lesão por fricção, trauma, né? Então, muitas vezes não dá, não é só lesão por fricção, não é só naquele manuseio do paciente, isso também causa, mas diversas outras situações que pode causar. O paciente que apresenta neuropatia, né, se atentar às neuropatias diabéticas, ou mesmo a outra neuropatia periférica por outro motivo qualquer, para que possa cuidar dessas órgãos que foram acometidos pela neuropatia, pé, no caso do paciente diabético, mãos. Então, a gente vê que altera, né, a questão da desidratação, da diminuição da espessura da pele, diminuição da resistência. Então, tudo isso nós temos que estar voltado para isso, tá bom? A recomendação dos fatores associados à mobilidade, gente. Então, todo paciente que tem a limitação da sua mobilidade, obviamente, nós temos que ajudá-lo. Se ele tem essa limitação, depende de nós ajudá-los, né? Então, também se cuidar do ambiente, isso é importante, que eu já falei atrás, o uso de cadeira de rodas, né? O paciente que tem a mobilidade alterada, ele usa cadeira de rodas. Então, estofar os braços da cadeira de rodas, estofar o apoio dos pés da cadeira de roda, procurar, gente, essas cadeiras de roda, geralmente, né? Ele tem aquele apoio do pé que abre, né? E o paciente, muitas vezes, ao abaixar, ele lesiona. Eu mesmo atendi um paciente que, de uma lesão por fricção, se tornou uma lesão de exposição profunda, com exposição de tendão, com infecção, onde o paciente quase que perdeu o pé e a perna. Por causa disso, paciente diabético, mas foi causado por um trauma na cadeira de roda. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar disso. Então, nós temos sim que tomar esse cuidado, né? Uma outra coisa que eu sempre percebo dos pacientes, que normalmente eles adoram usar bengalas, principalmente os pacientes idosos. Bengalas, né? Andadores, eles adoram. Daí, uma vez indicado, eles não mais largam da bengala. E isso, eu já tive a oportunidade de tratar de pacientes que usavam bengala, que eu pedi para andar perto de mim sem a bengala, e ele liberou a bengala e andou muito bem, muito bem. Então, existem pacientes que devem utilizar a bengala só por prescrição, ou andadores com prescrição, porque eles acham que estão idosos, que têm a dificuldade de deambular e que isso vai ser eterno, e não vai. Isso, o fato de você resgatar a deambulação normal, né, isso facilita. Ou deixar a bengala para usar somente em situações de risco, como descer ou subir uma calçada, subir ou descer de um carro, do ônibus. Então, são situações especiais que auxiliam, a bengala auxilia ele ter equilíbrio. Então, realmente, isso, e sem contar com o risco da bengala também bater na perna. Então, olha só, que são coisas que a gente não presta atenção, mas que são importantes. E associados ao trauma mecânico, né? Então, nós temos que estar ligados aos fatores que podem causar trauma mecânicos na pele. Por exemplo, o adesivo, né? Esses adesivos que as pessoas colam, tem um curativo, eles põem a gazezinha e pregam o adesivo ao redor. Então, a orientação é não colocar nenhum tipo de adesivo, porque você pode causar uma lesão por fricção por um adesivo na pele, né? Evitar esse tipo de adesivo. Nas crianças, a lesão por fricção de causa mais comum é o uso de adesivo. Então, se possível, usar adesivo menos traumático possível. Hoje tem adesivos de silicone, tem que usar um filme para segurar um curativo, sem ser uma cola que possa causar um trauma na lesão, tá bom? Na pele do paciente, causando uma lesão. Aumentando o risco, tudo que aumenta o risco do trauma mecânico, nós temos que evitar, né? Oferecer às pessoas risco de roupa de proteção. Então, como a gente tem o risco da pele frágil, usar roupas de proteção, de preferência camisas de manga longa, calças compridas, todas para proteger a pele de traumas. Parece bobeira, mas é necessário. Meias, né? Meias até o joelho, para você utilizar, para proteger cada vez mais, principalmente os pacientes que usam cadeira de roda, para poder fazer
proteção. Almofadas de proteção, com pacientes que sentam em cadeira de roda, de proteção, de alívio da fricção, né? Aqui no braço, isso é super importante. Dos cotovelos, que eles ficam com o cotovelo na cadeira de roda. E na cama, acolchoar os trilhos da cama, acolchoar as bordas, né? De preferência, proteger os móveis e qualquer outro objeto que possa causar o trauma. Então, uma vez que a gente sabe que o paciente idoso tem uma pele vulnerável, suscetível, frágil, nós temos que sim procurar evitar para não ter o trauma mecânico. Escuta um trauma mecânico comum e você nem tem ideia. No banho, né? O banho, a hora que você vai esfregar, tem pessoas que gostam da bucha para esfregar. Não deve se utilizar a bucha, né? Muito menos qualquer outra objeto ou coisa que vá friccionar a sua pele e causar trauma. Então, isso não deve. Uma outra coisa, passar creme, protetores solares ou para hidratar o corpo, né? Usar de pequenos movimentos para que não traumatize a pele, para que a gente lembra que a gente sabe que a lesão por fricção é causada quando a força da superfície agressora é maior que a força que adere às camadas da pele. É a hora que rompe. Eu não sei se eu falei isso no começo, mas agora eu estou falando, né, como que ocorre a fisiopatologia. Tá? Então, repetindo, quando a força de uma superfície agressora é maior que a força que junta as camadas da pele, a derme e epiderme. Aí ocorre. Então, por isso que nós estamos falando que tudo que possa evitar essa superfície, essa força da superfície agressora na pele é melhor, tá bom? Que mais, gente? Eu acho... o sabão. Eu estava esquecendo do sabão. O sabão também é super importante, né? Sabão, sabonete. Porque nossa pele tem um pH levemente ácido. E normalmente os sabonetes têm um pH neutro. Então, de preferência, se você puder oferecer para o paciente idoso, né? Ou orientar o paciente idoso para o uso de um sabonete com pH levemente ácido, seria o ideal, né? Para que você colabore o máximo que você conseguir de proteção da pele, tá bom? E a água do banho, né? A água do banho, nós, agora que esse frio, a gente adora usar deixar a água bem quente do banho. Então, o ideal seria uma água morna, mais para fria do que para quente, para que também a gente colabore com a manutenção da pele já no idoso comprometida devido à idade, tá bom? E uma outra e última coisa, como que nós podemos avaliar? A gente tem que avaliar a lesão por fricção, gente, assim como nós avaliamos todas as outras lesões. É importante que a gente avalie a lesão por fricção. Avaliar em todos aqueles aspectos de localização da lesão, que depende da localização, a gente sabe, né? Por exemplo, no caso da lesão por fricção, aonde a lesão por fricção está mais comumente acontece? Nos membros superiores, nos membros inferiores. Então, quando você é uma característica que define que uma possível lesão por fricção. Obviamente que você vai ver outros fatores. Então, a localização é importante, o tamanho, o tipo, né? A categoria dela. Então, seria a classificação dessa lesão por fricção. É muito importante que você avalie isso. O exudato, se tem infecção ou não, o tipo de tecido, a região periferida. Olha quanta coisa nós temos que avaliar para, no final, a gente decidir qual será a cobertura ideal e qual o tratamento que nós temos que implementar para tratar essa lesão. Hoje não é o caso do tratamento da lesão. Isso ficará para um próximo vídeo. Então, gente, muito obrigada pela atenção. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like, ative o sininho para você ser avisado dos novos conteúdos que eu for apresentar no programa Cicatrização 360. E aproveite e compartilhe com seu colega, né? O conhecimento tem que ser sempre compartilhado. Faça seus comentários para que a gente possa trocar experiências. Se eu souber responder na hora, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás. Então, é assim que a gente troca experiências, tá bom? E todo esse conteúdo vai estar disponível no meu canal do YouTube, do Facebook e do Instagram. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!